Atenção! São 7 horas e 25 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje temos prazer de receber aqui o proprietário da Taurus Motors, Paulo Boscoli. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Olha, sempre é uma alegria te receber aqui, porque ficamos assim muito à vontade para puxar assuntos dos mais diversos. O Paulo Boscoli é uma pessoa muito preparada e parece que um estudioso de tudo que envolve marcas e carros. E eu quero puxar contigo aqui hoje um assunto que não está na pauta. Nós vamos falar aqui da Mitsubishi Experience, é isso? Mitsubishi Experience. Exatamente, que tem nesse final de semana. Mas eu vou pedir licença para puxar um outro assunto também muito legal das pessoas saberem isso. As montadoras de veículos movimentam bilhões mundo afora. Quem olha uma montadora acha que aquilo é uma fábrica de dinheiro aqui. Tem muita grana envolvida. E realmente tem. Mas é um negócio de alto risco. Eu vi alguém explicando o seguinte, falou, você tem, para você desempenhar o projeto de um carro, primeiro tem o tempo e tem o gasto disso. Custa muita grana você desenvolver um carro zero, tá? Um projeto desse. Exato. Ele tem vida curta. Ele terá vida curta porque cada vez mais curta, né? Cada vez mais curta. Chegam numa muito mais, com uma frequência muito maior da necessidade. O mercado puxa muito mais pela novidade, né? E o que acontece é o seguinte: eu estava agora analisando que antigamente, até algum tempo atrás, a referência do mundo do automóvel era a referência do norte-americano. Os Estados Unidos dominavam o cenário, dominavam a cena do modelo, né, do modal, do padrão de consumo do automóvel. Então a gente tinha como referência o quê? Um carro potente, motorzão grande, enfim, aquele hábito do americano, né? Só que isso mudou. Hoje a referência do automóvel, a maior massa crítica, o maior volume de produção do mundo é da China. Então, queira ou não queira, eles passam a ditar, eles já há alguns poucos anos, mas já é a realidade, a referência do padrão do automóvel que o mundo inteiro tem que acabar adotando é a referência do chinês, né? Então é aquela coisa prática, aquela coisa funcional, aquela coisa compacta, mas ao mesmo tempo com um nível de tecnologia absurdamente alto, com uma velocidade de desenvolvimento de cada componente muito mais rápido do que antigamente, né? E numa velocidade também muito maior, comparado até com o japonês, né? Que é a nossa marca, a minha marca Mitsubishi japonesa. O japonês, de uma ideia para se tornar o carro no showroom para ser vendido, são anos de desenvolvimento e muita grana, né? Na China não. Na China é impressionante a velocidade entre a ideia, o desenvolvimento, a produção e a colocação do produto para vender. A BYD, por exemplo, que talvez seja aí o maior fenômeno dos últimos tempos de vendas, o que acontece? Se o mercado brasileiro tem a capacidade para 5 mil veículos, venda de 5 mil veículos por mês, no mês seguinte os 5 mil veículos estão nas lojas. Se daqui a 2 meses, daqui 2, 3 meses, não tem capacidade para 5 mil, tem capacidade para 15 mil, vai ter 15 mil nas lojas em 2 meses. Ao passo que as outras montadoras, para você dar um pulo, não vou nem falar de 5 mil para 15 mil, mas vamos falar de 5 mil para 6 mil. Não, calma lá. Tem que ter um fornecedor, tem o frete, tem o navio, tem isso, tem aquilo. 2 anos para aumentar 20% da produção, né? Então isso realmente está revolucionando a nossa atividade. Eu falava, porque quando eu falo em alto risco, você faz um projeto e ele tem que dar certo, ou não. Se não der certo, é um mico que você vai pagar. Você vai ter que assumir aquela grana, prejuízo. Mas aí você vê olha o desafio desse pessoal.
Tudo assim, a bola da vez é o carro elétrico, eletrificado, isso e aquilo, né? Aí, por outro lado, vem uma Ram com umas caminhonetes imensas. Sim. A motor a gasolina, contramão, a combustão, caríssimas, e vende. E abre loja Brasil afora, né? Então, você vê que o mercado brasileiro ele é extremamente desafiante. O mercado do mundo, obviamente, que é desafiante, mas no Brasil isso também é desafiante. E o que você falou, você está coberto de razão. Imagina você errar um projeto, você colocar milhões... Tem carros que não deram certo. Milhões e milhões e o carro micar. O tipo aqui não deu certo, os carros não deram certo. Tiveram vida curta aqui, né? Outros inexplicavelmente vida longa, como o Chevette. Então são os fenômenos, né? E tem que tirar o chapéu para essa turma aí que conseguiu acertar na veia né, o gosto mas do para você consumidor. tirar a grana de um projeto desse, dando certo, você tem um prazo. Que prazo que é? Você precisa... A vida útil de um projeto tem que ser de no mínimo 7 anos. No mínimo 7 anos. Para compensar. Eu vou dar um exemplo. A Mitsubishi desenvolveu um determinado produto, a tecnologia Flex. Esse produto ficou no mercado por 2017 até 2022, né? São 5 anos. Com a mudança da regulamentação para emissões de poluentes, PL07, esse determinado motor deixou de atender essa especificação. Em 5 anos, a conta não pagou. Em 5 anos, em 5 anos de um produto que era um produto de volume, a conta não fechou. Pelo menos a informação que nós, como concessionários... Porque tem uma coisa também, né? Nós, como concessionários, margem de montadora é uma caixa preta, né? Óbvio que a gente, como você falou, estudioso, talvez nem tanto, mas 30 anos no ramo, você acaba ouvindo aqui e ali. Aliás, eu recomendo para quem tiver interesse, eu não vou me lembrar agora o canal, qual que é o podcast, mas procura no podcast, procura Sérgio Adib. Ele deu uma entrevista agora que eu acho que assim é uma cartilha sobre o mundo do automóvel. Sérgio Adib atualmente é CEO da Jack no Brasil, mas passou por várias marcas e ele dá uma entrevista num desses podcasts que é fantástica. Ele fala sobre essa questão da rentabilidade, que você abriu aqui a nossa conversa falando que é um segmento que mexe, que movimenta muito dinheiro, mas o que vai para desenvolvimento, o que vai para impostos, o que vai para divulgação, é realmente muito grande. Então o ciclo de vida de um produto que não ficar no mercado pelo menos 7 anos, ele não fecha a conta. E tem as quebras, né, os retornos, né? Tem uns tem pequeno. Os carros japoneses têm um retorno muito pequeno. Eu falo no carro que não deu certo, que teve defeito de fabricação. Você pega uma Land Rover, por exemplo, já é 4-5% aqui a gente vê no mercado. Muito grande, né? Exatamente. E tem a questão... você lança no mundo, tem locais no mundo que o teu carro vai ser o xodó dali. Em outros locais ele não, simplesmente ninguém quer. E tem uns casos como a Chama, que lá na língua significa algo forte, robusto, e aqui... Ô Paulo, você está inspirado hoje. Nesse cenário eu acho que eu me sinto muito bem, porque desculpa, só para acrescentar aqui, e o Maverick, por exemplo, que é uma coisa que voltou a marca, só que diferente, né? Mas isso acontece, né? Eles usam marcas que foram icônicas no passado para reviver, e em carros de um estilo até diferente, né? Na própria Mitsubishi, o Eclipse, que era um clássico, um esportivo, ele voltou o Eclipse Cross para referendar, né, para homenagear aquele sucesso dos esportivos, voltou num crossover, voltou numa SUV, né, que é um carro que é o segmento que mais cresce. Então isso acontece bastante no mercado, e dentro dessa situação, né, de marcas que pegam, marcas que não pegam, modelo que agradam ou não agradam, eu me sinto muito bem representando a Mitsubishi por ter produtos absolutamente não vou nem falar adaptados, da impressão que eles foram desenvolvidos para o Mato Grosso, né? Por conta das distâncias, das estradas, da robustez,
isso tudo. Então nós temos uma linha aí de picapes, SUVs de grande porte e de pequeno porte que tem 100% de funcionalidade, né? Enfim, funcionam muito bem e dão muito certo e agradam já há muito tempo, e espero que por muito mais ainda a nossa região aqui do Mato Grosso. Não teve ninguém para avisar o pessoal lá da Xana que aquele nome não era algo assim que seria levado para um carro, pelo menos para de fora do carro. Tem Xana, tem Picasso, tem um monte de coisa aí que poderia... alguns modelos eles tratam de mudar o nome, né, para se adaptar mas às vezes até pela própria velocidade da necessidade de fazer acontecer, acaba que é um detalhe tão importante e acaba passando desapercebido. E aí que chega no Brasil começam a brincar com as cargas que carregam, né, e tal. Vinícius. É verdade. Bom dia, Paulo. Agora aqui de Vinícius. público. Sempre um prazer poder te receber, poder conversar contigo. Obrigado, né, pela aceitação do teu convite. Imagina. E fora outro que era a besta, né? Também da Kia, né? Lá nos anos 90. E a besta, na verdade, o nome é Best A. Isso, é isso que eu ia falar. Melhor dos melhores, né? Pois é. Mas uma tradução, numa leitura abrasileirada, virou besta. Pois né? é. E foi um sucesso, convenhamos, hein? É Vendeu, verdade, hein? né, Paulo? E aí? Vendeu e deve ter muitas rodando até hoje aí. Tinha muita gente que brincava, não é a besta, é a perua, né? Tinha esse tipo de brincadeira na época, né? Mas o que eu quero te perguntar, Paulo, assim, te aproveitar, né? Porque pelo domínio que você tem da indústria como um todo, né? Saiu uma decisão do governo brasileiro no começo, no ano passado, a gente estava conferindo aqui em setembro, restringindo a importação de carros elétricos, né? Para favorecer a produção aqui nacional, né? E como você acha que isso é interessante, realmente, da chamada neoindustrialização, né, de reindustrializar o Brasil, de favorecer a produção aqui? E como que a Mitsubishi está nisso, né? Eu sei que vocês têm plantas aqui no Brasil, né, que produzem carros elétricos. Olha, eu considero essa medida uma medida completamente vazia. Primeiro que vou falar não é nem restringir, é sobretaxar, né? É retornar a taxação IPI sobre os carros elétricos. Veja, eu acho que é tão inútil essa medida, primeiro porque vai na contramão do que o mundo inteiro está fazendo, né? E olha que eu estou falando isso, a minha marca não tem nenhum ainda, não tem nenhum modelo eletrificado ainda. Tem no Brasil, tem no mundo inteiro, mas aqui ainda não chegou. Vai chegar, mas ainda não chegou. Então eu estou falando assim, em nome não da marca que eu represento, mas do segmento, né? Talvez até do caminho sem volta, que é a conversa sobre descarbonização do planeta, tá? Essa medida não faz o menor sentido, porque uma coisa é você fazer uma proteção de mercado de alguma coisa que a indústria brasileira tem capacidade de competir. Agora, nós vamos fazer uma promessa, o governo está propondo uma proteção de mercado de uma indústria que nós jamais seremos competir. Imagina como é que nós vamos competir com a indústria de baterias da China. Entende? Nós não temos a tecnologia, nós não temos a logística de matéria-prima, nós não temos massa crítica para fazer um volume que seja competitivo. Tudo no nosso segmento, tudo no mercado de uma maneira geral é volume. O volume comanda. Então vai ser uma medida que vai proteger uma indústria que jamais vai ser competitiva, mesmo com a proteção, né? Respondendo a primeira parte da pergunta, é a minha opinião. Segunda pergunta, a nossa marca tem os produtos disponíveis em outros países, como o Eclipse Cross e o Outlander, que está chegando no final do ano. Híbrido, né? Híbrido plug-in, que é aquele carro que tem o motor, que tem os motores elétricos e o motor a combustão, que podem trabalhar em conjunto ou independentemente, né? Mas que não dependem 100% da carga da bateria elétrica. São veículos que você pode dar uma carga elétrica na bateria por meio de tomada, plug-in, como você tem também no funcionamento do motor a combustão, no aproveitamento de energia, regeneração de energia nas frenagens, enquanto o carro está rolando sem aceleração, está regenerando e carregando por regeneração as baterias. Esse é o caminho que a Mitsubishi está escolhendo para já a partir de 2025 ter esses produtos no mercado. Vamos começar a produzir aqui então, aqui no Brasil? Não, só importados, né? Esses veículos primeiramente importados. O volume que se imagina não faz sentido ter a produção no Brasil. Essa conta ainda fecha melhor trazendo o volume que o mercado consome importado. Se você pegar, por exemplo, um veículo
que tem as duas opções, entre híbrido e 100% combustão, da concorrência. Um exemplo, Corolla Cross. De cada 10 Corolla Cross vendidos, 1 é o híbrido. Então o volume é pequeno. Ainda não compensa ter a linha de produção para esse item, compensa trazer importado. Não tem escala no Brasil de mercado, né? E o desempenho deles? Que muita gente fala que o elétrico tem desempenho pior, né? Ainda tem esse preconceito aí, né? A performance do carro elétrico é impressionante. Assim, a aceleração, você tem 100%, normalmente você tem 100% do torque. Um carro parado, você tem 100% do torque disponível, então você encosta o pé no acelerador. Ele já não depende daquela coisa do motor a combustão de subir o giro para você ter força, né? O silêncio é impressionante. Esses são os pontos que chamam mais atenção para o lado positivo. O lado negativo é a autonomia, né? Ainda tem muito que se desenvolver em termos de tempo de carga, tempo de autonomia, de quanto você vai andar com aquela bateria. Peso é um peso muito grande. Eu estava vendo, por exemplo, agora teve a Fórmula E no Brasil, e a Fórmula E é um outdoor, né? é uma plataforma de divulgação para a indústria automobilística no segmento dos carros elétricos, né? Então eu vendo os pilotos conversarem, né? O Nelsinho Piquet já foi campeão da Fórmula E, conversando com o Sérgio Sete Câmara, que corre na atual categoria. Eles falam coisas do tipo, um Fórmula 3, ele freia numa placa de 50 metros de uma curva. Um Fórmula E tem que frear numa placa de 200 metros de uma curva. É muito mais pesado, né? Tudo bem que tem diferença entre os carros também, questão de downforce, grip de pneu, né? Um Fórmula 3 tem pneu slick, um Fórmula E, o pneu ele é raiado, tem uma série de coisas de diferença no conceito do carro, etc. Mas em termos de performance, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Em termos de funcionalidade, de conveniência para o consumidor, ainda o carro a combustão não tem comparação, né? Por mais que o elétrico você possa carregar na tomada da sua casa, só que é todo dia. Uma coisa é você ligar um celular na tomada na cabeceira da cama, outra coisa é chegar em casa, tomada, isso, aquilo. Ontem, por exemplo, eu fui para Rondonópolis, fiz um bate e volta. Se eu tivesse de carro elétrico, eu só fazia o bate, não fazia o volta. Tinha que deixar o carro lá carregando. Então tem muita... Enfim, o que vai acontecer, na minha opinião? Os dois mundos vão conviver em paralelo, né? Principalmente aqui no Mato Grosso, por conta das distâncias. E, enfim, mas é um assunto que, vou te falar, nós precisamos de umas 5 horas para esgotar ele aqui. Se tivéssemos, seria um prazer. Você falou de autonomia, Paulo, aí me ocorreu o carro autônomo, né? Como é que você vê o carro autônomo? Se ele vai pegar, e a Mitsubishi tem projeto de carro autônomo? Já tem carro autônomo? Então, olha só, é interessante sua pergunta, porque eu que estou nesse negócio já há muitas décadas, né? Se você voltar no tempo, há uns 15 anos atrás, tudo ia ser autônomo. Tudo ia ser autônomo, não ia ter mais motorista, não ia ter mais isso, não ia ter aquilo, cidades autônomas. Para resumir esses 15 anos, o que virou hoje o assunto do autônomo? Auxílios autônomos. Então um carro completo em termos de tecnologia tem um piloto automático adaptativo, que segue o carro da frente, freia, acelera sozinho. Tem um auxílio de mudança de faixa, que te avisa se você beliscou ali a linha pontilhada ou onde houver, né? Sensor de presença no ponto certo. Tem uma série de coisas que viraram auxílios autônomos. Eu não tenho a menor dúvida que a indústria tem capacidade, tem tecnologia para fazer os carros autônomos, mas ele se provou não funcional na realidade. E é um paralelo que se faz com a história do carro elétrico. Não tem a menor dúvida que tem tecnologia para fazer tudo elétrico, mas vai ser funcional? Acredito que não. Vai conviver como um auxílio para o assunto da mobilidade. Quer ver uma outra coisa? Nós estamos falando, o autônomo a gente usou o assunto vamos falar de 10, 15 anos atrás. Vamos um pouco mais, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, só se falava que não existiria mais concessionária, só se venderia carro pela internet. Certo ou errado? Né? Não, porque acabou, o negócio de concessionária acabou. Só vai ter internet, você vai comprar o carro pela internet. O que virou hoje, 25 anos depois, 25? Um auxílio, um baita, nós não vivemos sem internet.
Hoje, a maior fonte de prospecção de clientes está em cima da geração de leads, que são aqueles que você busca através do Google, que você busca através do anúncio, que você publica isso e aquilo. Não, vamos falar, de cada 10 carros que nós vendemos, talvez 1 ou 2 seja pelo passante que foi na concessionária. A enorme maioria encontrou o carro na concessionária. Aliás, desculpa, encontrou o carro na internet, comparou todos os modelos, estudou as fichas técnicas, isso e aquilo, e mandou aquele clique no, enviar uma proposta. Então nós não vivemos sem a internet, mas cada dia que passa abrem mais concessionárias, grupos cada vez maiores investindo, profissionalizando a operação de concessionária. Olha, são 7h46, nós vamos precisar falar do assunto que te trouxe aqui. Do evento, né? Vamos precisar falar do evento. Mas só para terminar aqui o assunto do carro elétrico, tem a questão das gerações também, né? Quando a Fórmula 1 mudou, pegou um motor mais compacto, chegaram a colocar alto-falante para aumentar o ruído, porque tinha pessoas que tinham saudade, né, do ronco daqueles 10. Isso aí tem a ver com a paixão pelo automobilismo, né? Os pilotos sentem falta do barulho, o público sente falta. Se você for hoje na Fórmula 1, tem a preliminar. Se você for lá no Autódromo de Interlagos, quem nunca foi, dá um jeito de ir, que eu acho que é tipo desfile de escola de samba. Mesmo quem não gosta de samba, uma vez na vida tem que ir no sambódromo. Que é um espetáculo. Fórmula 1 é a mesma coisa. Ou no Maracanã também. Ou no Maracanã. É verdade. Então, quem nunca foi, se tiver oportunidade, na preliminar da Fórmula 1 tem a Porsche Cup. O barulho da Porsche é muito maior do que o barulho do Fórmula 1. Mas isso tem a ver com a parte de entretenimento, né? Tem gente que compara isso imagina um excelente produto, né? Sem o som é a mesma coisa que com tudo aquilo que você queria, um motel num absoluto silêncio. Um pouco do prazer vai embora. Olha, 7h47, então vamos falar aqui agora, deixar você bem à vontade para você falar desse evento que acontece nesse final de semana. Obrigado. Acontece nesse final de semana o Mitsubishi Experience, é a primeira etapa de 7 que a Mitsubishi Nacional organiza Brasil afora. É uma das atividades que a Mitsubishi produz, né? Para compor essa história do mundo MIT, né? Do lifestyle da Mitsubishi. Então, a Mitsubishi tem a Mitsubishi Cup, que são rallies de velocidade, com carros preparados. Tem a Mitsubishi Motorsport, que são rallies de regularidade, que você pode fazer com o carro que você usa no dia a dia, mas em cima é uma competição que envolve não velocidade, mas sim precisão entre o tempo exato que você tem que passar em cada um dos pontos de cronometragem. São competições acirradíssimas que reúnem mais de 200 carros por evento. Tem o Mitsubishi Outdoor, que são provas tipo gincana, que a família interage tendo o carro como ferramenta em cumprir etapas, cumprir gincanas, provas em determinada área, determinada região. E esse que vai acontecer aqui na região de Nobres, nesse final de semana, que é o Mitsubishi Experience. É um passeio no modelo Siga o Líder, destinado aos proprietários de Mitsubishi, dividido em 2 categorias: aventura e turismo. Turismo para aquele motorista que não tem tanta experiência, nunca pisou na terra, quer conhecer um pouco mais do carro e tudo mais. Então são trilhas bem leves, onde existe um balanço entre o protagonismo do carro no evento, para que tenha os deslocamentos, e momentos de contemplação, momentos de aproveitar a natureza na região de Nobres, que quem não conhece tem que conhecer, né? Dizem que em Mato Grosso tem bonito, né? Mato Grosso tem bonito, aqui tem Nobres, é mais do que bonito, é lindo, né? Dizem. E a categoria aventura, aí sim é para aquele motorista ou piloto que tem um pouco mais de experiência e vai usar tudo que o carro pode oferecer, reduzida, tração, etc. Justamente nesse ponto, porque as pessoas compram um carro, por exemplo, 4. Eu tenho uma amiga que a primeira vez que pegou um carro 4x4 estacionou praticamente dentro de um lago. E as pessoas falam, mas e para sair? Eu falo, não, 4x4 para deixar, quer dizer, tem limite, e as pessoas compram sem saber utilizar justamente essas. Tem auxílio lá, alguém dá para fazer ali
A pessoa que chega com o meu carro, como é que eu posso tirar o máximo disso aqui e utilizar a tecnologia que eu isso tenho? É muito legal o que você está falando, porque, por exemplo, na categoria Aventura, que essa é um pouco mais radical, todos os carros que participam têm um rádio, né, e recebem, enquanto estão dirigindo, recebem instruções do líder da expedição, do 01 que vai na frente, né? Então o pessoal fala, olha pessoal, aqui nós vamos vamos fazer uma travessia de um riacho, de um alagamento, isso, aquilo, então coloquem o câmbio na posição P, mudem a tração para a posição reduzida, acelerem em torno de tantos giros e até que velocidade, isso, aquilo. Então é uma verdadeira aula de off-road que você faz com a família dentro do carro. E com... Achei o máximo isso aí. Achei. Convidado, você pode, se você tiver a tua agenda no fim de semana aí, você pode, por favor, os dois são meus convidados. É só se inscrever lá? Como é que é? Olha, pode inscrever, a inscrição é pelo site mitsubishimotors.com.br, tem uma aba, né, lá naqueles famosos 3 pontinhos do lado direito que salvam a gente sempre, Mundo Meet. Ali é a trilha para a jornada de inscrição, né? Se vocês quiserem, ainda dá tempo, passo o CPF aqui, eu vendo um carro para cada um, não tem problema. Vocês já vão com os carros próprios. Para participar, tem que ter um carro Mitsubishi. Mas se for o caso, vocês são os meus convidados, a gente coloca vocês nos carros das equipes para vocês terem a experiência. Muito bacana isso. Não, gostei da proposta, porque a gente acaba ficando muito urbano, né? É verdade. E compra um carro 4x4 com uma tecnologia embarcada fantástica para você ultrapassar desafios, mas quando vê um buraquinho de 10 centímetros, fala, será que... Você sabe o que mais acontece aqui no Mato Grosso? Quando a gente faz esse tipo de convite, o dia a dia de muitos consumidores da nossa marca é o off-road, é a trilha, é a estrada de terra, é a fazenda. Mas talvez as pessoas não façam a conexão do carro com a natureza como a gente propõe nesse tipo de evento. Então é muito comum a pessoa falar, isso aí não vai ser novidade para mim, meu dia a dia é isso, aquilo. Ele participa do evento e no final ele concorda com a gente de que ele nunca tinha curtido o carro dele como nesse tipo de evento, nesse tipo de passeio. Tem prazo para inscrição? É agora mesmo? Ele termina hoje, tá? Porque hoje à noite já tem um coquetel lá na concessionária, na Tauro, a partir das 18 horas, para distribuição dos kits de adesivagem, etc. Mas até hoje ainda temos... eu dei uma olhada agora há pouco, dei uma bombada, já estamos com as vagas praticamente esgotadas, mas a gente trabalha com um limite aí de lista de espera, porque sabe como é que é, né? Sempre, às vezes tem um ou outro Brasil, de última hora, isso, aquilo, não consegui reserva na pousada, minha filha tem uma festa, isso, aquilo. Então, é uma coisa que a gente aprende depois de tantos anos organizando eventos, é que tem sempre uma quebra, então a gente trabalha com uma lista de espera. Então quem está nos ouvindo aí, tem o Mitsubishi na garagem, vamos levar o Mitsubishi para passear, que ainda dá tempo de inscrever, tá? O caminho é o site mitsubishimotors.com.br, na aba Mundo Meet. Ali começa a jornada de inscrição. Você primeiro cadastra o seu carro por meio do chassi, e depois você coloca os componentes que vão no seu carro junto com você, né, os elementos, a sua família, seus amigos, escolhe a categoria e está inscrito. Paulo Boscolo, muito obrigado pelo papo, pela entrevista, sucesso, com certeza que vai ser, mas não é o primeiro que se faz, né? É uma tradição já. A gente faz o convite para você que tem aí um carro Mitsubishi, que procure o Paulo, procure a Mitsubishi, procure a Tauro Motors. Você que não tem, está na hora de ter. Né? Já pode seguir o mesmo caminho e entrar em contato e faça lá uma boa festa, se não puder ir. Fica para a próxima, mas tenho vontade realmente de ver isso de dentro, né? A gente assiste muitos vídeos, a Mitsubishi divulga muito esses passeios que ela faz, mas a gente só vê de casa, né? Não, mas seria legal estar lá de dentro. Está muito mais próximo de todo mundo do que às vezes a pessoa pode imaginar.